queridos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 13, objeto de conhecimento, o mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial, a questão da Palestina e o detalhamento, a Primeira Guerra. Vamos à nossa aula? Falar de Primeira Guerra é momento assim de tensões. Por isso estamos inseridos neste cenário que faz referência à Primeira Guerra Mundial. Mas, professora, tanque de guerra? Sim, os tanques de guerra eles foram introduzidos já no final da Primeira Guerra Mundial e foi um fator determinante, certo? Lá no finalzinho da Primeira Guerra. Então, vocês estão vendo aqui um cenário de destruição e é sobre isso que falaremos nesta aula. A Grande Guerra. Por que a Grande Guerra? Porque no momento em que ela aconteceu, ela foi a guerra, que envolveu ali vários territórios. E só com a eclosão da Segunda Guerra Mundial é que ela vai ganhar o nome de Primeira Guerra, ok? Então, nesse contexto, o que nós vamos observar? Enriquecimento da burguesia através da industrialização, certo? Através ali do neocolonialismo, houve aí enriquecimento de diversos territórios e eles vão querer disputar vários locais. Agitações políticas devido ao nacionalismo, revanchismo e rivalidades entre as nações europeias. Esse ponto nós vamos observar minuciosamente nesta aula. Corrida armamentista no contexto ali do que chamavam de paz armada, concentração de riquezas nas mãos das elites, certo? E rivalidades entre as nações imperialistas pelo controle territorial da África e Ásia. Então, todo esse contexto envolve o momento que nós conhecemos também como neocolonialismo, certo? Em que as nações europeias estavam em busca de novos territórios, partiram ali a África, certo? Dominaram a Ásia. Então, esse contexto de disputa territorial, de dominação, vai ser ali fatores para a eclosão da Grande Guerra. Então, para iniciar esse contexto, vamos falar agora sobre a Guerra Franco-Prussiana. Acompanhem comigo. Ela acontece entre 1870 e 1871. Temos como participantes o Império Francês e também o Reino da Prússia, que vocês conhecem atualmente como Alemanha. Observem aqui na imagem que nós temos o desenho desses dois territórios, certo? Motivo: rivalidade e tensão entre França e Prússia, desde as guerras napoleônicas. Vamos observar uma oposição da França ao processo de unificação da Alemanha. A França, ela tinha essa preocupação porque ela sabia que com a unificação da Alemanha eles poderiam perder ali força militar, força política dentro da Europa, certo? Então essa unificação acabava lhe dando uma certa preocupação para a França, ainda mais na região que a Alemanha queria integrar, que era justamente a região sul do território alemão, certo? Nessa região, a França, ela tinha ali uma certa preocupação e também uma certa eles eram aliados devido a serem ali predominantemente católicos e também nesse território haver a presença tanto de alemães quanto de franceses, certo? Então, quando houve esse processo de unificação da Alemanha, a França começou a ficar preocupada. E também tinha a questão de Napoleão III acreditar que uma Alemanha forte e unificada iria ameaçar a França, como eu falei anteriormente. Então, a França vai se opor à subida de um príncipe alemão ao trono da Espanha. Professor, o que tem a ver a Espanha nesse contexto? Bem, queridos, a Espanha fica aqui nesse território, certo? Então, tendo a presença da Alemanha aqui e a Alemanha aqui, a França ficaria encurralada. E por conta disso, a França ela vai intervir nessa nomeação do trono espanhol, nas mãos de um alemão. Mas por que isso iria acontecer ou poderia acontecer? Por conta do trono
espanhol está vago, e aí uma indicação por grau de parentesco, né, seria o rei, um membro, né, do Império Alemão, certo? Continuando, nesse contexto dessa guerra, vamos observar a vitória alemã, e nesse contexto, a Alemanha ela vai anexar uma região, vocês podem observar aqui no mapa, chamada Alsácia-Lorena. Essa região ela era rica em minérios, né, como carvão e ferro, e esses materiais eles eram utilizados na industrialização. Então, houve ali a aplicação do Tratado de Frankfurt, que é justamente esse tratado que vai dar a cedência dessa região aqui, certo? Para a Alemanha. E nesse contexto, a França ela vai se sentir humilhada, porque perdeu esse território e vai querer revanche, certo? Então, quais serão as consequências da Guerra Franco-Prussiana? Vai resultar na finalização do processo de unificação da Alemanha, vai colocar fim na monarquia na França e a queda do imperador francês Napoleão III. Com o fim dessa monarquia, teve início na França a Terceira República. O Reino da Prússia vai anexar o território da Alsácia-Lorena ao seu território, certo? Outra situação que vai acontecer também será a formação do Império Alemão. Surgimento do sentimento de revanche dos franceses. Esse sentimento de revanchismo francês vão ser também uma das causas imediatas, né, para que a França entrasse na Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, observem que essa guerra ela acontece ainda no final do século XIX, e ela vai ter ali seus resquícios justamente no século XX, né, com a eclosão da Grande Guerra. Então, a França vai ver nesse contexto, né, uma possibilidade de se vingar da Alemanha, visto que eles perderam uma área de grande influência econômica e também uma área que ajudava, né, na industrialização francesa, certo? Continuando, vamos observar agora o seguinte mapa, que ele vai apresentar a formação dos blocos rivais. Então, nós temos em verde, né, a Tríplice Entente, em que nós temos aqui os aliados, que é formado, né, pela Rússia, certo? Pelo Reino Unido, compreendendo também a Irlanda e a França. E nós temos essa área um pouco rosada, que é justamente a Tríplice Aliança ou Potências Centrais, porque fica aqui, ó, no meio, certo, da Europa. Nós temos a presença da Alemanha, da Áustria-Hungria e da Itália. Detalhe, tá? A Itália ela fica nesse grupo até 1915. Depois dessa data, ela vai para o bloco rival, ok? Continuando, vamos observar agora a questão marroquina. Professora, Marrocos, ele não fica na África? Sim, mas lembre que nós estamos em contexto de uma guerra mundial. Então, essa questão marroquina vai influenciar para a eclosão desta grande guerra. Qual vai ser o motivo? Disputa por controle no norte da África, no caso aqui, Marrocos e Egito. A Alemanha ela vai se sentir prejudicada pelo acordo chamado Entente Cordiale, que quer dizer acordo cordial. Bem, até então, as duas grandes nações que estavam imperando nesse contexto era justamente a França e a Inglaterra. A Alemanha ela vai começar a se formar depois. A gente acabou de ver na Guerra Franco-Prussiana que surgiu ali a formação da Alemanha, certo? E quando a Alemanha surge como um império, certo? Eles vão também querer reivindicar locais e áreas de influência. Por isso que eles vão se sentir prejudicados com esse acordo entre a França e Inglaterra, certo? Esse acordo ele vai estabelecer o controle do Marrocos pela França e do Egito pelos ingleses. Essas regiões eram disputadas devido à sua localização estratégica no norte africano, certo? Então, vamos observar o aumento
de tensões políticas e militares entre potências europeias, que ficou estabelecido o controle europeu sobre as seguintes regiões africanas. Então, Canal de Suez, certo? No Egito, vai ficar sob influência da Inglaterra. Essa região ela vai ser estratégica porque vai fazer com que a coroa britânica, certo, tenha acesso mais rápido à sua grande área de influência na Índia, certo? Então, por ter esse acesso direto ao Canal de Suez, eles vão ter uma rápida ligação até o seu território que eles tinham grande influência, que era na Índia. Já Marrocos vai ficar sob administração francesa, ok? Então, esse é o contexto da questão marroquina. Agora, vamos para outra situação, que é a questão balcânica. Então, acompanhem comigo. Nós temos aqui um mapa mental que ele vai ajudar vocês a entender essa questão. O que acontece? Qual é o contexto? Região balcânica era dominada pelo Império Otomano. Balcãs é uma região ali do território ali asiático, certo? Então, vamos observar que nesse momento nós temos o assassinato do Francisco Ferdinando na Sérvia, que vai ser o estopim para a Primeira Guerra. Então, na questão balcânica, nós vamos observar esse pingo d'água que vai favorecer a eclosão da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, haverá também a crise na Bósnia, em 1908, com o Império Austro-Húngaro anexando a região da Bósnia e Herzegovina. E isso vai ter a oposição da Sérvia. Mas o que tem a ver isso, professora? Bem, a Sérvia ela tinha uma ideia de nacionalismo e queria aumentar sua área de influência. Então, a Bósnia e Herzegovina eram áreas em que tinha em sua população uma grande maioria de sérvios. Então, eles pensavam o seguinte: vamos anexar a Bósnia e Herzegovina à Sérvia e formar a Grande Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro anexa essas regiões ao seu império, a Sérvia ela começa a ficar desconfiada, certo? Nesse contexto, vamos também observar o nacionalismo, que era a possibilidade de independência e estabelecimento de territórios dos diferentes povos que habitavam a região. Vamos observar também conflitos locais para estabelecer territórios e também as potências europeias que vai ter interesse estratégico e econômico nessa região dos Balcãs. Então, acompanhem comigo aqui, justamente o mapa que vai mostrar para vocês essa região dos Balcãs. Acompanhem comigo. Nós temos aqui, no mapa, essa região que vai demonstrar justamente essa área de influência, certo? Os Balcãs, ele também fica no continente, no sudeste europeu. Certo? Então, aqui, nós vamos observar que a Sérvia é justamente esse território aqui, ó, certo? A Sérvia é este território. E nesse local há justamente o assassinato do Francisco Ferdinando. Então, essa área, ela estava sendo ali também, era uma área de influência, certo? E quem dominava essa região poderia também ter ali era um local estratégico para o comércio da região. Então, como eu falei aqui para vocês da Sérvia, nós trouxemos aqui uma imagem que demonstra justamente o assassinato de Francisco Ferdinando. Nesta imagem, vocês podem compreender aqui, certo? É o estopim da Primeira Guerra Mundial. Quem era Francisco Ferdinando? Ele era o arquiduque do Império Austro-Húngaro. Então, eles estavam ali em uma comitiva na Sérvia para demonstrar a superioridade da Áustria-Hungria no território. E quando eles estão lá a passeio, há um membro de uma organização nacionalista chamada Mão Negra. O nome da pessoa que assassinou Francisco Ferdinando era Gravilo Príncipe, e ele acabou ali matando este herdeiro. Claro que isso vai ser uma comoção internacional e haverá a formação das alianças e justamente a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Então, acompanhem comigo. Quais serão as consequências? Temos Áustria-Hungria, que vai declarar guerra à Sérvia. A Rússia vai apoiar a Sérvia e a Alemanha apoia a Áustria-Hungria. Então, observem que nós temos aqui uma dança de cadeiras.
cadeiras, certo? Então, por conta de um acontecimento que acontece na Sérvia, a Rússia entra a favor da Sérvia. Lembrem que há pouco foi falado para vocês das alianças, né, da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Então, quando se mexe com um grupo, né, com um país de um grupo, automaticamente os seus aliados também vão tomar as dores desse país que está sendo ali, que está envolvido em um momento ali bélico, né, em guerras. Então, blocos rivais entram em ação e vai iniciar a Grande Guerra. Então, começa a guerra, então vamos saber agora quais serão as fases dessa guerra. A primeira delas é a Guerra de Movimento, 1914, em que os exércitos tentaram manobras rápidas para obter vantagem. E a segunda fase é a Guerra de Trincheiras, que acontece de finalzinho de 1914 e vai até 1918, em que há impasse nas frentes de batalha, com batalhas sangrentas e uso de novas tecnologias de guerra, como tanques, gases venenosos e aviões. Então, estamos vendo aqui as duas fases da guerra. Então, quais serão as características da guerra de movimento? Vamos observar a questão da mobilidade, certo? Guerra de movimento, como o próprio nome diz, né, vai ter a movimentação. E é marcada pela rápida movimentação das tropas, pelo uso de cavalaria, veículos motorizados e pela tentativa de cercar o inimigo. Outra característica são ofensivas rápidas. O que eles queriam, né? Atacar rapidamente para que houvesse ali vitórias decisivas para desestabilizar o inimigo e forçá-lo a recuar. E no momento que eles recuassem, né, uma outra estratégia adotada era justamente os cercos. Um objetivo comum era cercar as forças inimigas, cortando suas linhas de abastecimento e forçando rendições em grande escala. Quais seriam justamente essa questão de abastecimento que seria cortada? A questão de alimentação, a questão de medicamentos, a questão também de abastecimento de gás. Então, todas essas situações, elas foram cortadas quando se há um cerco durante uma guerra nesse contexto, certo? Dentre os principais eventos da guerra de movimento, vamos observar o Plano Schlieffen, que foi implantado pela Alemanha e visava a invasão da Bélgica e marcha rápida para Paris, certo? Eles queriam invadir justamente a França. E temos as batalhas também de Charleroi e Mons, que nós vamos observar a vitória alemã. Para falar melhor do Plano Schlieffen, nós trouxemos aqui uma imagem que representa justamente, né, qual era a ideia da Alemanha. Então, a Alemanha estava pensando em passar aqui, justamente pela Bélgica, chegar até França, tomar França, estar sob o controle da França e depois atacar o outro lado, que seria a Rússia. Porém, isso não aconteceu, certo? Então, o que eles pensavam, né? Eles esperavam que houvesse ali uma derrota rápida da França e, em seguida, né, passar ali as suas forças para o Oriente e atacar a Rússia, certo? Esse foi um plano idealizado pelos alemães, porém ele não obteve sucesso. A outra batalha importante neste momento é a Batalha do Marne, que acontece em setembro de 1919. Temos a vitória francesa e britânica, o fim da fase de movimento e também início da Guerra de Trincheiras. Qual vai ser a consequência desse momento? Milhares de mortos e feridos, destruição de cidades e infraestrutura e mudança na estratégia militar, certo? Agora vamos observar e conhecer a Guerra de Trincheiras, que acontece entre 1914 e 1918, caracterizada pelo impasse nas frentes de batalha, com batalhas sangrentas e uso de novas tecnologias de guerra, como tanques, gases venenosos e submarinos e também aviões já no finalzinho da Primeira Guerra. Então, para ficar mais claro como é que eram essas trincheiras, nós trouxemos para vocês uma visualização, né, justamente
dessa parte, né, da guerra de trincheiras na Grande Guerra Mundial. Acompanhem comigo. Então, nós temos aqui, né, ainda que no início, né, ambos os blocos militares tivessem planos para uma guerra ofensiva, ao fim de alguns meses, a época da guerra de movimento foi substituída pela época das trincheiras. Observe aqui que nós temos algumas valas, né, vocês observam aí que essas valas eram justamente as trincheiras. Houve o desenvolvimento de tecnologia militar, especialmente com o aparecimento das metralhadoras e canhões com grande poder de fogo, que vai tornar a defesa, né, a melhor arma. Então, qual era o objetivo? Né? Vamos nos fixar nesse território e atacar o inimigo para que a gente consiga manter a posse dessa área, certo? Então, havia também o uso de arame farpado, que foi montado em frente às trincheiras para atrasar o movimento do inimigo. Além disso, né, nessa área havia também o que se chama de terra de ninguém, certo? Então, essas áreas elas não tinham ali a presença de seres humanos ali vivendo naquela área, porque era uma área de fogo, uma área de constante conflito, certo? Várias trincheiras de apoio, né, foram feitas, havia também as trincheiras de reserva, e tudo isso vai facilitar, né, justamente a posse daquele território. Vocês acompanhem agora que nós temos a presença de alguns soldados, né, que estão ali colocados dentro dessas trincheiras. Havia uma grande quantidade de pessoas dentro dessas trincheiras. Lá eles se alimentavam e acabavam ali passando uma grande parte do tempo sem haver um local de descanso próprio, certo? Então, continuando, vamos observar agora as armas que eram utilizadas nesse momento, né? O material bélico. Então, temos aqui arma química com gases venenosos, a metralhadora, o submarino e também o tanque de guerra. Então, a metralhadora, ela tinha um poder de disparar vários tiros, né? Aproximadamente 550 tiros por minuto. Vamos observar a questão do gás mostarda, que ele irritava ali as mucosas membranas, ocasionando uma ardência, bolhas, queimaduras internas e também, né, poderia afetar o sistema digestivo. Vamos observar, né, a utilização dos submarinos, ok? Que eles vão servir, né, justamente para atacar, né, outras embarcações. Os tanques de guerra, né, apesar de eles não terem apresentado os resultados esperados, eles vão determinar para uma grande mudança no maquinário militar. Até porque, com esses tanques de guerra, havia ali a possibilidade de adentrar em áreas de trincheiras dos grupos inimigos, ok? Continuando, vamos lá. 1917 vai ser o ano final, né, o ano decisivo, melhor dizendo, para a Primeira Guerra Mundial. Vamos observar a entrada dos Estados Unidos no conflito. Eles vão declarar guerra à Alemanha após o afundamento de um navio mercante americano chamado Lusitânia por um submarino alemão. Olha só a importância dos submarinos na guerra, certo? Vamos observar também a saída da Rússia do conflito após a assinatura do Tratado Brest-Litovsk com a Alemanha em março de 1918. É importante nós dizermos aqui que a Rússia estava enfrentando um conflito interno, né, uma guerra interna, um conflito, uma revolta, né, civil. Então, não tinha como a Rússia manter tropas fora do seu território e também dentro do seu território para sanar esse movimento civil que estava acontecendo na Rússia. E também vamos observar a questão do Brasil na Primeira Guerra. Então, uma neutralidade inicial, o governo brasileiro vai buscar manter relações amistosas com todas as nações envolvidas no conflito. Haverá também mudança de postura, certo? Após ataques alemães a navios brasileiros, com ataques que vão começar a ocorrer com maior frequência a partir de 1917. Isso tudo vai favorecer a pressão popular e governamental, com ataques que vão gerar grande indignação no Brasil, tanto da população quanto do governo. E por conta dessa situação, o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial e vai haver aí o rompimento de relações diplomáticas
em que, né, em abril de 1917, o Brasil vai romper com a Alemanha, mas ainda não vai declarar guerra. A declaração de fato de guerra vai acontecer no dia 26 de outubro de 1917, após novos ataques a navios brasileiros, incluindo o afundamento do navio Macau em outubro do mesmo ano. E aqui, na próxima imagem, vocês vão verificar justamente uma manchete do jornal chamado Correio da Manhã, em que o Brasil entra em estado de guerra. Através dessa medida, o Brasil ele diz que ele vai precisar de financiamento, ele vai investir nesse momento bélico. E aí eles vão precisar de forças navais, apoio material e também o Brasil vai enviar enfermeiros e médicos para as frontes de batalha. Qual vai ser o impacto, né, dessa participação? Bem, relações internacionais vão se fortalecer, principalmente com os Estados Unidos e outras potências aliadas. Além disso, vamos observar também desenvolvimentos internos com o aumento do nacionalismo e mudanças nas percepções sobre o sobre o papel do país na arena internacional. Vimos aqui a entrada do Brasil na Grande Guerra e a gente pode observar a questão americana. Até então, né, os países americanos eles não estavam querendo se envolver na Grande Guerra, porque não tinha nada a ver, teoricamente, com eles, certo? Com a gente, melhor dizendo. Então, tentou-se manter uma neutralidade. Porém, né, houve benefícios econômicos, uma vez que, né, os países americanos começaram a fornecer tanto material bélico como também força militar para os países que estavam em guerra. Então, houve também a questão de sermos, né, exportadores privilegiados com armamento e alimentos, vai também se tornar o credor mundial. E nesse ponto, o credor mundial, a gente faz menção justamente aos Estados Unidos, em que a França e a Inglaterra vão começar a se endividar para poder manter a indústria de guerra em funcionamento. E vamos agora acompanhar o fim do conflito. Como é que acontece? Com a assinatura do Tratado de Versalhes, que vai por fim à Primeira Guerra Mundial. Ele vai ser assinado no dia 28 de junho de 1919, certo? E foi imposto às potências vencedoras, no caso aliados, à Alemanha. E quais foram os principais termos, né, desse tratado? Acompanhe comigo. Temos a perda de territórios, a descolonização, a redução das forças armadas, a desmilitarização da Renânia, reparações de guerra, controle econômico, culpa pela guerra e Liga das Nações. Todos esses fatores elencados, né, fazem parte justamente do que foi colocado, foi imposto para a Alemanha, que foi considerada ali a grande culpada desta guerra, certo? Então, a Alsácia-Lorena voltou para as mãos da França. Os territórios que a Alemanha estava ali administrando na Ásia e na África foram para as potências que ganharam esta guerra. Houve a redução das forças armadas. A Alemanha ela poderia ter o seu exército com no máximo 100 mil pessoas, não poderia ter mais pessoas que isso. Houve também a desmilitarização da Renânia, quase não sai, que era justamente uma área muito, vamos dizer assim, influenciável, certo? E estratégica para justamente ataques rápidos próximo ali da França. O controle econômico e também, né, a Liga das Nações, certo? Quais serão as consequências desse tratado? Acompanhem comigo. Bem, impacto econômico com a inflação galopante e problemas econômicos graves durante a década de 1920. Impacto político, instabilidade política e o crescimento de movimentos extremistas, incluindo o nazismo, a ascensão do nazismo, certo? Com a promessa de reverter as condições do tratado e restaurar o poder e o orgulho da Alemanha, foi central para a ideologia nazista e vai ser ali o início, né, para que houvesse a eclosão da Segunda Guerra Mundial, certo? Com a percepção da injustiça e insatisfação generalizada com os termos do Tratado de Versalhes, que vão criar um ambiente de instabilidade.
Então, nesse momento, a Alemanha ela vai se sentir ali totalmente prejudicada por este tratado, certo? E ela vai começar a ter a base, né, para a formação de um regime totalitário que vai ser justamente o nazismo, certo? E esse sistema totalitário, juntamente com outros regimes totalitários na Europa, vão culminar na eclosão da Segunda Guerra Mundial, que vocês verão em uma próxima oportunidade. Então, queridos, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.